Então, vou colocar aqui no slide atual. Nós, na aula passada, estávamos falando sobre o histórico de urbanização que a gente teve lá no campo, né? Que antes tinha todo um trabalho que era feito manualmente e depois, conforme foi chegando a tecnologia, as pessoas foram perdendo o emprego e tiveram que se mudar para a cidade. Oi, tudo bem? Aí, nós assistimos. Chegou atrasada, né? Eu entrei na sala errada. Você entrou qual turma? A teacher, ela tava com as pequenas. Ela falou que eu estava na sala errada. Então, Isa, a gente está aqui relembrando a aula anterior, né? Que nós falamos, nós estamos relembrando a 198 de geografia. Então, na aula anterior nós estávamos falando dessa mudança que teve, onde muitas pessoas tinham trabalho lá no campo, na colheita, no plantio, e conforme a tecnologia veio chegando, foi acontecendo essa modificação das pessoas migrarem, né, se mudarem para a cidade grande, porque o campo passou a ser ocupado por muitas máquinas e menos pessoas. Então, as máquinas, por um lado, foi bom, por quê? Porque a produção aumentou, porque ali o dono da plantação conseguiu ampliar os seus negócios, conseguiu exportar os produtos até para fora, né? Exportar para fora do país. Mas, em contrapartida, se a gente for olhar da perspectiva do ambiente de trabalho, foi ruim, né? Porque foi bom para o dono e bom para os empresários, né? Mas, por quê? Porque para o dono das máquinas foi bom, que a fábrica vendeu mais. Para o dono da plantação foi bom, porque ele paga menos salários, menos pessoas, né? E investe só na máquina. Depois que ele paga a máquina, ele tem ali a produção dele livre, né? O dinheiro dele livre. Porém, se a gente for olhar do lado... Gente, desculpa que eu fiquei um pouco perdida, porque eu tive que desligar o microfone de vocês, porque fica essa fala aí atrás, 198. Fica esse fala aí atrás e eu acabo me perdendo no raciocínio. Bom, mas se a gente for olhar do lado do empregado, que nós estávamos falando do empregador. Pietro, nós estamos revisando o conteúdo, presta atenção no que eu estou falando. E aí, o que acontece? Do lado do empregado, é ruim, porque ele ficou sem emprego. Então, ele teve que se mudar para conseguir trabalho. Mas aí... Oi, Pietro. Diga. 198 de geografia. Geografia, meu amor. A pessoa tá mais perdida do que tudo. Eu tô na apostila 4. Ai, Jesus amado. O que eu faço com esse abençoado, Senhor? É 3, Pietro. É 3, abençoado. Ainda vai demorar para chegar na 4. Aí, peguei. Tá? Aí, o que a gente viu? A gente viu na 199 o trabalho infantil nas fábricas. Nós assistimos ao vídeo rapidinho da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial. Vocês assistiram? Yes or no? Sim ou não? Esqueci, Pro. Foi mal. Todo mundo assistiu da Primeira e da Segunda Guerra Mundial? Sim. Tá bom. Assisti. Então, aí nós assistimos, né? Que no dia eu não consegui, mas eu pedi para vocês assistirem depois da aula. Primeira e Segunda Guerra Mundial, e aí a gente começou a falar do processo de industrialização. Agora, hoje a nossa aula é aqui, ó. Bom, eu coloquei o mapa mundi
para a gente olhar o mundo todos juntos aqui, né? Bom, nós temos aqui, gente, a Europa, tá vendo? Foi a Europa que chegou aqui ao Brasil, certo? Portugueses e tal, aí foi vindo a galera. A África aqui, que nós conversamos ontem sobre o comércio negreiro, ou seja, da África para o Brasil, certo? Os portugueses daqui para cá, os africanos daqui para cá. Tá bom? Pro, ó, Oi. eu tenho um Atlas aqui. Ah, legal. Muito bom. E aí, hoje a gente vai para a página 200, tá? O que a página 200 traz para a gente? O crescimento urbano, certo? O crescimento, ele era rural, porque as pessoas iam para lá trabalhar. Depois, o crescimento passou a ser urbano, ou seja, as pessoas começaram a vir para cá e, claro, constituir famílias e, consequentemente, a quantidade de pessoas vai aumentando. Pode ler, Isa. Pode ler? Pode ler. As possibilidades. As possibilidades de trabalho estimularam o crescimento das cidades, mas houve outros fatores do processo de urbanização, como o acesso a saneamento básico, transporte, hospitais e lazer, que são atrativos e fazer com que a pessoa prefira morar na cidade. Esses aspectos promovem a melhoria da qualidade de vida, como a diminuição da mortalidade infantil e o aumento da expectativa da vida. Mortalidade infantil. Pode continuar, lembro? Peraí, só um minutinho, tá? Então, por que está falando aqui da mortalidade infantil? Porque foi o que nós conversamos lá na escola, depois nós retomamos aqui. A criança não era vista como criança, sim como um adulto em miniatura, então tinha que trabalhar, não tinha nada específico para ela. E hoje em dia a gente sabe, tem mil coisas de para ela, muitos estudos, de muita pesquisa e tal, que a criança precisa ter desde bebezinha, ou seja, até desde a barriga, ter uma alimentação adequada, ter um ambiente adequado, um ambiente que gire em torno do lúdico, para a criança se desenvolvendo aos poucos, até que ela tenha maturidade para conseguir lidar com tanto o lado positivo do mundo como com o lado negativo. Que a gente sabe que tem um lado negativo no mundo também, tá? O que esse mapa está trazendo aqui para a gente? Aqui embaixo, olha, nós temos a explicação dele. Então, todo mapa tem uma legendinha explicando, tá? Então, a gente sempre tem que prestar atenção no mapa e na legenda, que é a explicação do porquê aquelas cores, porquê aquela localização, tá? Então, tá aí bonitinho. Bora pro próximo. Quem quer ler o próximo? Pode continuar, lembro? Pode. Ao comparar os três mapas, é possível estabelecer relações entre a expectativa da vida. A mortalidade infantil é o acesso à água. Tal comparação é possível porque os três processos se relacionam. Na construção é transformação no espaço geográfico. Ao ampliarmos o acesso à água potável e ao saneamento básico, reduzimos o número de doenças e melhoramos a qualidade de vida da população, ampliando dessas maneiras a expectativa de vida. Expectativa de vida mapa 2. Pode ler o vocabulário, Pro? Pode ler. Vocabulário. Expectativa de vida. É o número médio de anos que a população de um país esperava viver. Está relacionada com a qualidade de vida que um país tem. Saneamento básico. A atividade relacionada com o abastecimento da água potável. O manejo de água pluvial. A colheita e tratamento de esgoto, a limpeza urbana, o controle de pragas e qualquer tipo de agente, visando a saúde das comunidades.
Isso, então vejam só. Ô, A Pro, parte... Oi. ó, eu tenho 12 anos. Minha irmã tem 6. Ela tem metade da minha idade. Certo. É pra todo mundo. Quantos anos eu vou ter? Quantos anos ela vai ter quando eu tiver 60? E aí, gente? Então me cálculo de matemática de Calma aí, geografia. eu tenho 12 anos, minha irmã tem 6. Ela tem metade da minha idade. Quando eu tiver 60, quantos anos ela vai ter? Peraí, só um minuto, pessoal. Só um minuto. Ela tem metade Ela da vai sua pegar a idade. calculadora. A Isabela vai pegar a calculadora. Não, calma aí. Ela tem metade da sua idade, é 30. Não, ela vai ter 54 anos, porque é 6 anos de diferença, não é metade da minha idade. Exatamente. Então você falou metade por quê? Porque é uma Porque é pra pegadinha. enganar, né? 54. Mas a gente tá na Agora aula de que ela matemática ou de geografia? Gente, olha só. Voltando Não. aqui, pronto. Então, volta ao assunto. No mapa anterior, estava falando da mortalidade infantil. Por quê? Porque não tinha alimentação adequada, tratamento adequado, tá? E aí, quando vocês ficarem adolescentes, mais para frente, nas aulas de literatura, a professora vai poder explicar melhor outros assuntos para vocês, tá? Então, por enquanto, eu só posso abordar o quê? Que as crianças morriam muito. Agora, com essa consciência que a criança tem que ser tratada ali no universo dela infantil, a perspectiva de vida ela vai aumentando, certo? Porque essa pessoa vai tendo melhores condições de se desenvolver e os anos vão passando. Agora nós temos aí um próximo. Esse próximo está falando da água potável, certo? Ou seja, a água que ela pode ser consumida. Embaixo nós temos um gráfico. Na sala, na aula de matemática, a gente já trabalhou gráfico, vocês se lembram? Então, Eu lembro, Fran. Urbanização no Brasil. O processo de urbanização no Brasil ocorreu no século XX até a década de 1960. A maior parte da população brasileira vivia na zona rural, isto é, no campo. Então, o que ele está mostrando aqui para a gente? Aqui ele colocou uma quantidade de milhões de habitantes. Aqui embaixo os anos, tá? Em laranja nós temos a população urbana e a vermelhinha no rural. Então, vejam bem, lá em 1940, olha a rural como era grande. Então, era muita gente trabalhando no campo. 1950, 1960. A partir de 1970, a realidade mudou. O pessoal foi saindo do campo e indo para a cidade. Olha como foi aumentando a quantidade de galera aqui na cidade. Tá vendo? Isso porque eles fizeram uma estimativa até 2010. Hoje em dia deve estar bem maior. Tá certo? Então, é assim que a gente lê o gráfico. É com calma, prestando atenção nos detalhes, para poder entender o que ele quer passar para a gente. Então, nós começamos aqui, ó, milhões de habitantes. Fomos para os anos e para as cores, para a gente poder entender o que aconteceu, tá bom? O que eu coloquei aqui para a gente? Eu coloquei o mapa do Brasil, tá? Então, aqui, vocês estudaram o mapa do Brasil já? Região centro-oeste, sudeste, norte, nordeste, sul, já? Sim. Então, essa parte em verde aqui, que região é? Norte. E agora outra pessoa vai responder para mim. E essa região em azul? Leste? Não. Sul. Não. Não, é centro-oeste. Oeste. Não. Como que é?
Nordeste. Nordeste. Agora outra pessoa vai responder para mim. Esse aqui em amarelo, que é o meio laranja, não sei. Centro-Oeste. E agora esse rosa? Sudeste. Sudeste. E aqui em roxinho? Sul. É o sul, tá? Então, agora vai começar, o nosso livro vai começar a conversar com a gente falando sobre norte, que é esse em verde, e nordeste, que é esse em azul, tá? Então, são essas duas regiões aqui que o livro vai começar a falar agora. Então, vamos lá. Quem vai ler? Observando, página 203. Eu leio. Pode ler. Tá, calma aí, só deixa eu colocar as datas. Sim. 6, 3. Tá. A 203 só? Isso. Tá. Observando os dados sobre a urbanização brasileira, é possível afirmar que o Brasil se tornou um país urbanizado. Aí tem Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, em São Paulo, em 1902. Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, em São Paulo, em 1920. Os fatores que motivam a urbanização no Brasil não são diferentes dos que motivaram o mesmo processo na Europa. Mecanização do campo e industrialização na cidade. No entanto, algumas particularidades históricas diferenciam esses processos. Para compreendê-lo, é preciso conhecer essas particularidades até o final do século 11. 19. O Brasil era um país essencialmente rural. Sua economia baseava-se no cultivo de gêneros alimentícios e na extração de mineiras e de outras matérias-primas. Somente 10% da população brasileira vivia em cidades. As cidades que existiam se desenvolveram principalmente próximos ao centro produtores dessas matérias-primas e tinham como função principal a centralização do poder político, administrativo e das atividades econômicas. Aí tá, Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, em São Paulo, em 2016. Aí, vocabulário. Matéria-prima, principal substância que é utilizado na fabricação em algum produto. Muito bem. Aí eu posso ler de novo? Calma aí, só um minutinho. Oi. Teve uma hora que eu levantei, eu tava aqui o gato, tava ali no telhado, mas ele é muito perto da janela da minha casa. E ele é muito bonitinho. Ô, Pro, Oi. aí não tá mostrando a Ele já evolução saiu da da avenida. linha. Aí não tá mostrando a evolução da Avenida Brigadeiro Brigadeiro. Luiz Antônio? Sim. Então, aí sabe a Pernambucanas lá em cima? Sei. Da Lá avenida? na avenida? Hum. Sim. Meu pai, ele disse que quando ele era bem pequeno, lá era um cinema chamado Cinema Saturno. Olha, que legal, eu não sabia disso. E hoje em dia, a maioria, né, dos cinemas
É dentro de shopping, né? Um ou outro que não é. Bom, Posso ler? pode ler. Cidade de Salvador, na Bahia, em 1880. Cidade de Manaus, no estado de Amazonas, em 1865. De acordo com geógrafos e Geógrafos. geógrafos e historiadores, o Brasil teve uma industrialização tardia. Isso significa que, comparado à Europa e aos Estados Unidos, o processo de industrialização brasileiro ocorreu tempos depois. Cadê depois? Depois, É na que primeira página? metade do século XX. Principalmente a página 204. Ah, valeu aí. Foi mal aí, Pedro. Tá? Principalmente após 1930, alguns acontecimentos históricos, como a crise econômica de 1929 e a Segunda Guerra Mundial, impulsionaram mudanças econômicas brasileiras e industrialização dos países, principalmente nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Aqui, ó. Ilhéus, na Bahia, em 1920. Posso ler de novo? Pode. Tá, calma aí, deixa eu fazer a data. 205 para quem tá perdido aí, hein, gente? Aí, urbanização do Brasil e no mundo. A partir de 1960, ocorreu uma alteração significativa no processo de urbanização brasileiro e consequência, não tô vendo direito. Consequência, cadê? Perdi, cadê? Do intenso. Consequência do intenso processo de industrialização da década anterior à urbanização do Norte e do Nordeste, cujo o processo já estava em andamento, ficou restrita à cidade costeira, já no sul e no sudeste do país. O processo de urbanização expandiu-se e acelerou-se com a introdução de indústrias diversificadas siderúrgicas, metalúrgicas, têxteis e etc. A urbanização brasileira caracteriza-se pela concentração da população em grandes cidades. Sabia mais? Industrialização, urbanização. O processo de industrialização e urbanização mudaram muito a maneira de a sociedade se organizar. Antigamente, muito do que se produzia tinha origem no campo e da cidade. E as cidades atendiam principalmente às organizações
políticas. Hoje, a maior parte do que é produzido, Hoje a maior parte do que é produzido, comida, comida, roupa, tecnologia e etc. Isso. Esse é feito nas cidades. Nas cidades. As cidades são centros políticos e também centros produtivos. Todas essas modificações alteraram a forma como a sociedade interage com o ambiente em áreas da cidade. São construídas ruas e avenidas para a passagem de veículos, como carro, ônibus, etc. São criadas também redes de esgoto e de água, trata para possibilitar que as pessoas viviam mais próximas umas das outras, sem contaminar a água e o solo, evitando que elas fiquem doentes por causa disso. O espaço urbano diferencia-se cada vez mais do espaço rural e passa a se caracterizar em determinadas áreas da cidade pelos elementos de modernidade, transporte, sistema de comunicação, alimentos industrializados, energia elétrica, aparelhos eletrônicos, etc. Vocabulário: costeira. Esqueci de construção da ilha de metrô São Paulo em 1972. Professora, essa foto. Um minutinho. Costeira relacionado com a costa, com a região litérica. Posso ler de novo? Litorânea. Calma aí. Para tudo. Diga, Júlia. Eu não tô me sentindo muito bem, eu tô com dor de cabeça. Então, a gente pode fazer assim, Júlia, você conversa com a sua mãe, toma um remedinho, vê o que é melhor, e aí você assiste depois a aula pelo YouTube, tá bom? Tá bom? Um beijinho, se cuida, viu? Ô, Pro, Oi. Posso ler? Gente, Não é melhor você ler? calma. Não é melhor você ler, Pro? Calma. Ah, não, ela lê não. Gente, presta atenção. Calma aí. Eu sei que quando eu leio, tem gente que gosta mais, porque tem entonação e tal. Mas aí eu não tenho como avaliar a leitura de vocês. Esse é o problema. Porque eu preciso avaliar como vocês estão. Calma. Deixa eu explicar uma coisa. Aqui, o que aconteceu, gente? Foi vindo tanta gente para a cidade não foi dando conta. Então, eles começaram a pensar em como as pessoas poderiam se locomover. E aí, o que eles pensaram? A gente precisa de um meio de transporte que leve as pessoas de um lado para o outro o mais rápido possível, porque elas precisam chegar nas fábricas no horário certo e depois retornarem para casa. Como a gente tem um horário que normalmente a gente chama de horário, que é o trabalho das pessoas, que é normalmente das 8 da manhã até as 18. Falta 4 minutos para acabar essa aula. Tá. Vamos terminar hoje Se geografia? eu não conseguir terminar de falar, eu vou bloquear o microfone de vocês e vocês não vão mais participar. Então, olhem só. O que aconteceu? Todo mundo precisava ir no mesmo horário, todo mundo precisava voltar no mesmo horário, porque as fábricas trabalhavam no mesmo horário. Foi quando eles começaram a construir o metrô, que está aqui, ó, construção da linha de metrô de São Paulo em 1972. Então, em 1972,
começaram a construir o metrô. Esse metrô que a gente conhece hoje, que já está tudo pronto, que a gente pode ir para vários lugares. Pois bem, ele não existia até então, tá bom? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou encerrar a aula, aí a gente volta, tá bom? Para a próxima etapa da nossa aula. Nossa aula vai até 16h10, ou seja, a gente tem aí quase ainda 1 hora de aula, tá bom? Tem que voltar. Beijo!